Olá, eu sou o Wando, técnico em segurança do trabalho aqui do Hospital Estadual de Bauru e vou apresentar para vocês o nosso PAI, que é o Plano de Atendimento a Emergências. Antes de iniciar, eu preciso apresentar para vocês o SESMIT, que ele é formado pelo nosso engenheiro André, e no SESMIT nós somos em 4 técnicos de segurança do trabalho. Nós temos o Maurício, que entra às 23 e sai às 7 da manhã, o Jorge, que entra às 8 e sai às 5, e eu, Wando, que entra às 14 e saio às 23. Ou seja, os técnicos de segurança do trabalho aqui do Hospital Estadual de Bauru ficam durante a semana toda, de segunda a sexta-feira, todo o horário para atender os funcionários nas questões de acidente de trabalho e agora também dentro desse plano de atendimento a emergências. Então vamos lá apresentar o plano para vocês de como ele vai funcionar aqui dentro da nossa unidade. Os objetivos desse plano de atendimento à emergência é orientar pessoas e equipes responsáveis pelo atendimento a emergências, definir as primeiras ações a serem adotadas, os recursos humanos e materiais disponíveis. Esse plano de atendimento a emergências apresenta uma estrutura para atendimento a eventuais emergências que possam ocorrer nas instalações da FAMESP, no Hospital Estadual de Bauru, ou fora do mesmo, possibilitando intervenções rápidas e eficazes em emergências reais e potenciais, visando preservar a integridade física dos trabalhadores, fornecedores e usuários das instalações e também a minimização dos riscos ambientais. Na nossa coordenação geral da brigada, vamos ter 3 chefes de turno, que na verdade serão os técnicos de segurança, como eu já citei para vocês. E a ideia dentro desse plano é que tenhamos um líder por setor da brigada e 2 brigadistas no mínimo por setor dentro desse organograma do plano de atendimento a emergências. Então, teremos a princípio 2 situações possíveis de ocorrências, onde contempla dentro desse plano. A primeira pode ser a evacuação parcial, onde os pacientes e empregados são direcionados para uma área do hospital, abaixo do andar sinistrado, e preferencialmente em outro bloco, local isento de riscos como fogo, fumaça ou outra situação geradora da ocorrência. O ponto escolhido para o direcionamento dos ocupantes deve ser avaliado pela brigada, junto com a equipe de assistência, e deve-se observar o plano de remoção dos pacientes em anexo, que a gente vai apresentar no final dessa apresentação. E também pode acontecer a evacuação total, onde a edificação hospitalar está comprometida e não existe condições de que pessoas a ocupem. Todos os ocupantes devem abandonar a edificação e serem levados para os pontos de encontro. Aqui no hospital nós dispomos em todos os andares de rotas de fuga, que na verdade são sinalizações que indicam a melhor forma de você sair e de maneira segura do prédio. Os pontos de encontro citados são os estacionamentos que estão em negritos na figura, e esses pontos de encontro servem para quê? No primeiro momento, para que dentro de uma situação de retirada total do prédio, nós tenhamos aí como identificar se todas as pessoas foram retiradas. E no segundo momento, caso houver vítimas, esse ponto de encontro também, após uma classificação aí pela equipe multidisciplinar, será usado também como ponto de apoio para a transferência das possíveis vítimas. Então, as saídas, a princípio, mostram que nós vamos nos direcionar para o andar inferior do prédio e ali teremos 2 saídas de funcionários a princípio. Saindo pelo lado direito do prédio, nós sairemos pelo sentido Avenida Luiz Edmundo Carrijo Kolbe. Saindo pelo lado esquerdo, nós sairemos pelo lado da Avenida das Nações. Haverão outras saídas de emergência, dependendo do local que você se encontra, próximo às recepções, à central de atendimento, à ressonância magnética, vai haver a possibilidade de saída por ali também. Então, caso seja necessária a evacuação total ou parcial da edificação, deverá ser seguidas as etapas abaixo: a comunicação com os ocupantes da área através da vocalização do termo evacuar o bloco, andar parcial ou total, em alto e bom tom pelo sistema de som do HIB, pelas áreas a fim de orientar sobre a necessidade e procedimentos a serem seguidos. A ordem de abandono da área só pode ser executada pela brigada, SESMIT e Corpo de Bombeiros. Os ocupantes de cada pavimento, após ouvir o alerta, devem parar o que estiverem fazendo, pegar apenas os seus documentos pessoais e agruparem-se organizados em filas direcionados à saída. Durante incêndios ou outro tipo de ocorrência, o uso de elevadores é proibido. O abandono deverá acontecer exclusivamente através de escadas e rampas. Então, como vai funcionar a princípio essa situação do PAI?
Vai haver um alerta da situação por qualquer usuário ou funcionário da instituição. Os brigadistas serão acionados e dentro desse princípio da ocorrência, a gente vai começar a combater. Vamos falar a princípio numa questão de fogo, tá? Nós vamos começar o início do combate a esse fogo e junto a isso avaliar as questões de se nós sozinhos, ou seja, só a brigada e o grupo aqui da instituição vai conseguir debelar essa situação. Se sim, a gente conseguir eliminar os riscos, isolar a área, combater esse incêndio, confinar esse incêndio, se necessário fazer o abandono parcial para um local seguro, a situação fica restrita a apenas o trabalho da nossa brigada interna. Em se observando que a situação ocorrida fugiu do nosso controle, ou seja, a brigada sozinha não vai conseguir trabalhar com essa situação, ela fugiu do controle. Aí nós vamos acionar o corpo de bombeiros, né, que é o apoio externo, e aí sim a nossa brigada passa a ser apoio, dentro de uma questão aí do auxílio dos primeiros socorros, também no abandono total da área, né, levando aí essas pessoas para o ponto de encontro, como nós já explicamos. Então nós nomeamos algumas situações, né, previstas que podem ocorrer, os responsáveis, né, e os equipamentos necessários para atuar dentro dessas situações previstas. Então vamos à primeira delas, no caso de incêndio ou explosão. As ações previstas são: ao ser detectado, nós devemos chamar os brigadistas e ligar para o CFTV informando rapidamente o ocorrido. Quem faz isso? Qualquer pessoa ou aquela que identificou a situação. O ramal do CFTV é o 8008. Depois devemos informar a ocorrência ao chefe ou líder da brigada e acionar a manutenção. Quem vai fazer isso? O CFTV ou o SESMIT. Estão ali os ramais do CFTV 8008 e o do SESMIT 4164. Depois devemos solicitar o apoio externo, caso necessário, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e SAMU. Quem faz isso? O CFTV, brigadistas. Depois temos lá novamente os telefones do Corpo de Bombeiros, que é o 193, o SAMU 192 e a Defesa Civil, que é o 3621, 3214-1925 ou 98108-1200. Desligar a rede de energia elétrica da área, caso necessário, é o eletricista e brigadista. Depois devemos isolar a área, não permitindo a entrada de pessoal sem autorização e iniciar o combate ao princípio de incêndio. Quem faz isso? Brigadistas, com a utilização de fitas zebradas, cones e extintores, se for o caso. Depois, realizar a extinção e resfriamento, posicionar-se no sentido do vento, combatendo o fogo, realizando o rescaldo. Quem faz isso? Brigadista, com a utilização de extintores. Depois, devemos proceder ao abandono da área, caso necessário. São os brigadistas que vão atuar. E por fim, investigação e emissão de relatório e registro da ocorrência é o coordenador e chefe da brigada em conjunto com o SESMIT. A segunda situação, acidentes graves. Devemos comunicar à chefia imediata do setor, responsáveis que devem acionar essa situação, o próprio acidentado, se possível, ou pessoa próxima à vítima. Depois, caso não haja a possibilidade de movimentação do acidentado, devemos isolar a área, não permitindo a entrada de pessoal sem autorização, iniciar o procedimento de atendimento. Quem deve fazer isso? Chefia, acidentado ou pessoa próxima à vítima, com a utilização de fitas zebradas e cones, se necessário. Encaminhar o acolhimento para atendimento. Quem faz isso? A chefia. Está lá o ramal do acolhimento 4281 e também do SESMIT 4164. Depois iniciar o atendimento pela equipe do acolhimento, nesse caso é a equipe médica quem faz, utilizando os equipamentos de primeiros socorros, se for o caso. Depois deve-se ligar ou ir ao SESMIT pegando comunicação do ocorrido. Quem faz isso é a chefia ou pessoa próxima à vítima. Mais uma vez, o ramal do SESMIT 4164. E por fim, SESMIT vai ao local realizar a investigação e depois emitir relatório registrando a ocorrência. A outra situação são acidentes com eletricidade. Devemos comunicar à chefia imediata do setor. Quem faz isso? O acidentado, se possível, ou pessoa próxima à vítima. No caso dos nossos eletricistas, eles utilizam rádio. Devemos realizar a degenização do local antes do início do processo de salvamento e isolar o local do acidente. Quem faz isso? O eletricista, utilizando fitas zebradas e cones se necessários. Depois, retirar o acidentado da área de risco. Quem faz isso? O eletricista. Encaminhar o acolhimento para atendimento. O eletricista é o responsável da manutenção.
Iniciar o atendimento pela equipe do acolhimento, nesse caso a equipe médica, com a utilização de equipamentos de primeiros socorros, se for o caso. Devemos verificar o impacto no atendimento a pacientes do hospital e possível religação do sistema, chefia ou pessoa próxima à vítima. Está lá os ramais do acolhimento, 4281, e também a utilização de equipamentos de primeiros socorros, se necessário. Ligar ou ir ao SESMIT para a comunicação do ocorrido, quem faz é a chefia ou pessoa próxima à vítima, mais uma vez o ramal do SESMIT 4164. E por fim, SESMIT vai ao local investigar o acidente e também emitir relatório da ocorrência. Uma outra situação prevista é vazamento de GLP com fogo. Ao ser detectado o vazamento, não acionar interruptores de luz ou equipamentos elétricos, fechar válvulas de gás. Qualquer pessoa do setor, brigadista ou SESMIT. Informar a ocorrência ao CFTV, brigada e SESMIT o mais rápido possível. Qualquer pessoa. Está lá os ramais do CFTV, novamente, 8008 e SESMIT 4164. Acionar a manutenção e, caso necessário, ligar para a distribuidora de gás, brigadista, SESMIT manutenção. Ramal da manutenção 4245. Acionar corpo de bombeiros, é o CFTV quem faz, ligando ao 193, que é o corpo de bombeiros. Executar o abandono da área, caso necessário, brigadista e SESMIT. Seguir plano de atendimento a emergências do hospital. Isolar a área não permitindo a entrada de pessoal sem autorização e, caso seja necessário, prestar os primeiros socorros encaminhando o acolhimento para atendimento. Brigadista, SESMIT, caso necessário, equipe médica do acolhimento, utilizando equipamentos de primeiros socorros, fitas zebradas e cones. E mais uma vez, o ramal do acolhimento é o 4281. Extinção e resfriamento, posicionar-se no sentido do vento, combatendo fogo, realizando rescaldo. Brigadista quem faz, utilizando extintores. E por fim, investigar e emitir relatório, registrando a ocorrência, coordenador e chefe da brigada em conjunto com o SESMIT. No caso do GLP, aqui no Hospital Estadual de Bauru, a gente tem o GLP em algumas situações. Nós temos uma central de GLP que fica na área externa do prédio. Esse GLP abastece as nossas caldeiras. Depois ele é enviado aqui para dentro do prédio, onde abastece a nossa cozinha e também acaba sendo usado em menor quantidade no nosso laboratório de análises clínicas. Então, caso tenhamos algum problema, essa situação vai se restringir a essas áreas. Depois podemos ter aí vazamento de oxigênio com fogo. As ações previstas: ao ser detectado o vazamento, chamar os brigadistas e ligar para o CFTV, informando rapidamente o ocorrido, qualquer pessoa ou aquela que se identificou. Ramal do CFTV 8008 e SESMIT 4164. Evitar contato com o líquido derramado e deixar evaporar líquido e gás extremamente frio e, se possível, fechar válvulas e registros. Brigadista, SESMIT e manutenção. Não andar ou rolar nenhum equipamento sobre o vazamento e proibir a ignição, qualquer pessoa. Informar a ocorrência à brigada, SESMIT, acionar a manutenção e ligar para a distribuidora de oxigênio. CFTV quem faz, está lá novamente os ramais do CFTV 8008, do SESMIT 4164 e também da manutenção 4245. Acionar o corpo de bombeiros, é o CFTV quem deve fazer, está lá novamente no 193, que é o corpo de bombeiros. Em grandes vazamentos, evacuar todo o pessoal perto do local em sentido contrário ao vento, brigadista, SESMIT e manutenção quem faz. Isolar a área, não permitindo a entrada de pessoal sem autorização e, caso necessário, prestar os primeiros socorros, encaminhando o acolhimento para atendimento. Quem faz são os brigadistas, SESMIT, caso necessário, equipe médica do acolhimento. Está lá novamente os ramais, 4281, e a utilização de equipamentos de primeiros socorros, se for o caso. Depois da extinção e resfriamento, posicionar-se no sentido do vento, combatendo fogo e realizando o rescaldo. Quem faz são os brigadistas, com a utilização de extintores. Depois, SESMIT vai ao local emitir relatório registrando a ocorrência. Coordenador-chefe da brigada, em conjunto com o SESMIT, faz essa questão. No caso do oxigênio, nós temos algumas orientações específicas, né? Em caso de vazamento, não se deve jamais tentar limpar o local, sempre acionar o pessoal da brigada e a gente do SESMIT. Por quê? Porque é um líquido extremamente frio, pode gerar uma queimadura muito dolorida e de difícil cicatrização. Outra situação é que o oxigênio ele não combina com alguns outros materiais, dentre eles graxas e alguns óleos. Então, quando nós orientamos a não passar nenhum equipamento por cima, seja ele maca, cadeira de rodas ou algum tipo de carrinho, a gente quer dizer o seguinte, que nesses rodízios sempre tem ali um pouquinho de graxa ou algum tipo de óleo que, em contato com esse oxigênio derramado, pode gerar alguma combustão espontânea e até uma explosão.
Outra situação que nós falamos sobre o oxigênio é em relação aos cilindros. Quanto aos cuidados com esses cilindros em não derrubá-los, né, para que não haja o rompimento dessa válvula e um possível vazamento ou até um problema maior, uma vez que esse cilindro ele está com gás pressurizado, em havendo aí a quebra dessa válvula pode acontecer alguns acidentes graves. Então, o plano de ação de atendimento a esses objetivos, como vai funcionar, tá? Os procedimentos básicos em caso de emergência devem ser amplamente divulgados aos empregados, servidores, cedidos e terceiros por meio de panfletos, e-mails, avisos afixados em mural, palestras e outras. Ou seja, esse plano de atendimento a emergências vai ser algo habitual, vai ser rotina, né, aqui dentro do Hospital Estadual de Bauru, para que realmente nós consigamos atingir aí todas as pessoas, né, que aqui estão, e em caso de uma situação, todas essas pessoas estejam preparadas, né, para tomar as atitudes de acordo com aquilo que venha a acontecer e se acontecer. Então vamos lá. A reunião da brigada ela vai ser anual, né? Ela é feita pelos chefes da brigada e também pelo SESMIT. Vai haver uma divulgação do plano nas áreas, também de forma anual. Quem vai fazer isso são os líderes da brigada e também o SESMIT. Depois pode haver as inspeções, né? Aliás, as inspeções elas são feitas, né, dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Hoje elas são feitas mensalmente, né? Serão feitas pelos líderes da brigada e também pelo SESMIT. Viabilizar treinamento das brigadas de incêndio. Isso vai ser feito de forma anual, através da coordenação da brigada e também do SESMIT. Então, anualmente nós teremos aí informando a necessidade de termos mais brigadistas e desde já convidamos a todos aqueles que se interessarem dentro dessas convocações a participarem dos cursos de brigada. Realizar simulado de emergência, isso vai ser feito de forma bienal, né? E é feita pela coordenação em chefe das brigadas e também pelo SESMIT. Lembrando a todos que os simulados eles já estão ocorrendo, tá? E possivelmente em breve vamos atingir mais áreas aqui do hospital. E por que devemos realizar esses simulados? Para pontuar situações de melhoria, pontuar situações de dificuldade de retirada de pessoas, tempo de resposta dentro de uma situação real, né, para que realmente nós estejamos preparados e capacitados, ou seja, capacitar todas as pessoas aqui dentro, né, para estarem preparadas em caso de uma situação similar. Depois vai haver a revisão desse plano e ela será feita de forma bienal ou sempre que houver alterações significativas e estruturais ou de processos de serviços. É feita pela coordenação da brigada e também pelo SESMIT. Então, o nosso fluxograma de procedimentos de emergência, né, vai funcionar da seguinte forma. Então, foi identificado o princípio de incêndio por qualquer usuário, né, vai haver aí o informativo para a brigada e também aí pelo CFTV. Vai haver o aviso aos funcionários das unidades, onde vai começar o combate a esse princípio de incêndio. Como eu disse antes, nesse combate já vai ser feita a primeira avaliação se só a nossa brigada vai conseguir debelar essa situação. Se sim, não vai haver a necessidade de muitas movimentações. E, em último caso, a gente vai movimentar os pacientes de um andar para baixo, né, baseado nesse combate, ou seja, caso gere muita fumaça ou outros gases, nós vamos ter que tirar essas pessoas de um andar e levar para o andar inferior. Como eu disse, caso essa situação fuja do controle, aí sim nós teremos que acionar o corpo de bombeiros e começar a evacuação total do prédio. Vai haver o acionamento de um alarme, o corte de energia, né? A partir desse momento são os bombeiros que têm a palavra final dentro das ações a serem tomadas aqui dentro. Vai haver a realização da evacuação, né? A prestar os primeiros socorros e auxílio na retirada das pessoas de dentro do prédio, e a brigada de incêndio aqui do estadual será um apoio aos bombeiros dentro dessa situação. Tá? Depois a gente vai realizar a investigação das causas desse incêndio e levar ao conhecimento da direção, né, a causa prevista e as possíveis situações de melhoria. Então vamos lá para os tipos de evacuação. A parcial, como eu já disse para vocês, os pacientes podem ser transferidos para outra área do hospital, isento de riscos de acordo com a orientação dos brigadistas. Então, dentro desse primeiro combate, se verificarmos que
levantou muita fumaça ou outros gases que realmente as pessoas que estão ali necessitam ser transferidas, nós podemos fazer essa movimentação. E em caso de uma situação maior, onde as brigadas não vai conseguir atuar sozinha, a gente vai acionar o corpo de bombeiros e realizar aí a evacuação total do prédio, onde os pacientes são retirados do hospital e vão para o ponto de encontro. Ao tomar ciência da ocorrência, a enfermeira do plantão deve preparar a equipe para a possível evacuação da área, solicitando a presença do médico do plantão para que todos fiquem a postos, aguardando orientações. Diante da necessidade da evacuação parcial ou total das instalações, o coordenador, chefe ou líder da brigada providenciará a comunicação da necessidade da evacuação e solicitará apoio das equipes da farmácia, laboratórios, fisioterapia para transportes de equipamentos de suporte vida, gerador e colchões. Na unidade cirúrgica, a remoção deverá ocorrer de forma individualizada. O médico que estiver em procedimentos orienta a remoção do paciente e, caso esteja na RPA, o paciente fica sob os cuidados do médico anestesista de plantão, que deverá organizar a remoção. Nos demais locais, o médico plantonista da área, ao tomar ciência da ocorrência, deve se apresentar no local para orientar a liberação dos pacientes, juntamente com o plantonista da enfermagem, e vai ser utilizado no método START. Esse método indica o seguinte: os pacientes com maior mobilidade saem primeiro e os pacientes com dependência total em segundo momento. Se necessário, deverá contar com a ajuda da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Resgate, SAMU, etc. A equipe de enfermagem pode classificar os pacientes por cores em função de gravidade, utilizando de forma assemelhada o padrão internacional para casos de desastre, que é o START: verde, amarelo e vermelho. Pacientes em terapia intensiva serão considerados de forma geral como vermelhos. Após a avaliação médica, podem ser reclassificados como amarelo. Então vamos lá. No caso dos pacientes de cor verde, na questão do abandono do prédio, são pessoas com mobilidade plena, aqueles que se locomovem de forma independente, cuidados mínimos são necessários. Um funcionário pode acompanhar vários pacientes. Serão os terceiros em prioridade de transferência após estarem lá fora, tá? O amarelo são pessoas com mobilidade parcial, ou seja, pacientes com mobilidade parcial apresentam alguma restrição ao movimento. Cuidados intermediários precisam de ajuda para a locomoção, são o segundo em prioridade de saída do prédio e serão o segundo em prioridade de transferência nos pontos de encontro. No caso do vermelho, são pacientes com dependência total, pacientes sob sedação, em unidade de terapia intensiva, em centro cirúrgico, etc. Serão retirados com ajuda especializada e serão os últimos a saírem. Porém, serão os primeiros em prioridade de transferência quando estiverem lá fora. Então, esse plano indica o seguinte: que as pessoas acamadas, ligadas a equipamentos, serão acompanhadas por uma equipe multidisciplinar e serão os últimos a serem retirados do prédio. Por que que isso é feito? Existe um estudo internacional que nos mostra que quando a gente prioriza a retirada dessas pessoas no primeiro momento, a gente acaba perdendo mais vidas pelo tempo gasto por mais pessoas envolvidas dentro dessa retirada. Então, os primeiros a saírem do prédio serão aqueles que têm condição de deambular sozinho ou com auxílio, e os últimos aqueles que estarão ligados a equipamentos. Porém, a hora que estiverem lá fora, essas pessoas terão prioridade de transferência aí para outros serviços de saúde. Então, vai haver a ordem de evacuação do prédio. Essa ordem será informada através aí do sistema de som do hospital. Depois vai haver a classificação dos pacientes pelo método START, como eu já informei. Então, os pacientes dependentes de equipamentos, vai haver uma remoção por uma equipe multiprofissional por uma área segura com disponibilidade de energia elétrica. Já os pacientes que não deambulam, vai haver uma avaliação, a desconexão de dispositivos, interrupção de procedimentos e a remoção por uma equipe multiprofissional por uma área segura. Já os pacientes e acompanhantes visitantes que deambulam, vai haver a remoção por uma equipe multiprofissional, né, auxiliando aí no caminho e levando aí para uma área segura, para o ponto de encontro. E por fim, gente, nós temos que apresentar, né, o nosso fluxograma de acidentes de trabalho, que são as ocorrências mais habituais dentro da nossa realidade. Tá? Esse fluxograma é de suma importância que todos os profissionais aqui do hospital conheçam, porque neles constam as informações, né, das condutas que você deve adotar em caso de algum tipo de acidente dentro da sua atividade aqui no hospital.
Então aqui nós classificamos o acidente em 3 situações. O acidente típico, que é aquele que não envolve material biológico, que pode ser uma queda, o esbarrão em algum móvel, alguma situação, né, geradora de alguma lesão, que faça com que você tenha que parar a sua atividade e ser encaminhado aí para o acolhimento. Nesse caso, você vai comunicar ao superior imediato, ele vai enviar você para o acolhimento e assim que você for liberado do acolhimento, o médico vai te encaminhar para o SESMIT para fazer a notificação desse acidente. Essa notificação ela é muito rápida, demora no máximo aí 10 minutinhos e dessa notificação depois a gente encaminha uma CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho para o INSS. Então, de segunda a sexta-feira, como eu disse para vocês, o SESMIT funciona lá em todos os horários, tá? Em qualquer horário dentro desses dias, vai ter pelo menos um técnico de segurança lá para atendê-los. Em acontecendo no final de semana ou feriado, o profissional deve procurar o SESMIT no primeiro dia útil, no primeiro horário. Ou seja, se você estiver trabalhando no final de semana e aconteceu o acidente, você vai seguir esse fluxograma, informar ao responsável do setor, ele vai te encaminhar para o acolhimento e do acolhimento você vai nos procurar no primeiro dia útil, dentro do seu primeiro horário. Se você entra às 7 da manhã, às 7 da manhã você vai passar o seu crachá, informar ao responsável do setor e ir até o SESMIT para a notificação. Se você entrar 1 da tarde, mesma coisa, passou o crachá, informou o responsável do setor e SESMIT para a notificação. Porém, se você trabalha à noite, necessariamente, caso ocorra o acidente no final de semana ou feriado, você vai nos procurar no primeiro dia útil às 7 da manhã, pela questão das 24 horas, que é o tempo que nós temos aí para informar esse acidente. No caso de um acidente biológico, aquele que envolve aí pérfuro cortantes ou até secreções, você vai realizar imediatamente a limpeza da região atingida, se for pele, água e sabão, se for na mucosa, soro fisiológico. Vai informar ao responsável do setor sobre o ocorrido. O responsável do setor vai encaminhar você para o acolhimento, o seu sangue é colhido no acolhimento, depois esse responsável vai conversar com o paciente fonte para coletar um exame para encaminhar lá para baixo também, em 2 tubos secos, para fazer o teste rápido. Como é isso? Você está ali com um paciente fazendo um procedimento e veio a se acidentar com alguma situação dele, seja com pérfuro cortante utilizado nele ou até com uma secreção. Vai informar ao responsável do setor, ele vai te encaminhar lá para o acolhimento. Depois, esse responsável fala com esse paciente fonte, né, para coletar esse sangue para fazer o teste rápido. Depois que você foi para o acolhimento, o médico te liberou e encaminhou para o SESMIT, mesma situação. De segunda a sexta-feira, em qualquer horário, nós estaremos no SESMIT para atender vocês. Em se tratando de final de semana ou feriado, no primeiro dia útil, no seu primeiro horário. E por fim, o acidente de trajeto, que é o acidente que ocorre de casa para o trabalho e do trabalho para casa, desde que não haja alteração no percurso. Lembrando o seguinte, a regra é apenas casa-trabalho, trabalho-casa. Não é casa levar filho na creche, marido ou esposa em algum lugar depois trabalho, ou trabalho buscar filho na creche ou marido ou esposa em algum lugar depois casa. É casa-trabalho, trabalho-casa, desde que não haja a interrupção do percurso. O acidente de trajeto ele é equiparado a um acidente de trabalho e tem as mesmas regras desse acidente em caso de sendo confirmado o trajeto. Como é o desvio desse trajeto? Lembramos que essa situação, ela gera muita dúvida, por isso que nós temos que explicar de forma detalhada. Imaginamos que você desça uma rua saindo da sua casa, isso também pode funcionar saindo do trabalho, tá? Você desce uma rua e necessariamente todo dia você vira à sua esquerda. Só que num determinado dia você chegou na esquina, para virar à esquerda, você, por vontade própria, outra situação, né, dentro aí da sua decisão, você seguiu em frente, ou seja, você interrompeu o seu trajeto e modificou ele. Em acontecendo um acidente, você já está fora dessas regras, consequentemente, não vai ser considerado um acidente de trajeto, tá? Mais uma vez, essas regras independem do veículo, podem acontecer também com pessoas dentro de um circular. Caso o circular bata em outro veículo e a pessoa, o funcionário esteja dentro e sofra uma lesão, ele vai pegar a cópia desse boletim de ocorrência e vai nos trazer para que nós façamos aí a notificação desse acidente e depois a CAT. Lembrando que acidentes com veículos também, onde envolvam 2 veículos, os funcionários também devem necessariamente nos trazer aí
um boletim de ocorrência para que nós façamos essa notificação. Em caso de acidentes mais graves, onde você fique internado ou alguma situação assim, quem deve passar essas informações aqui para o hospital é alguém da sua família. Em último caso, nós do SESMIT, junto ao Serviço Social, iremos até o hospital para pegar essas informações e, por fim, emitir essa documentação. Lembrando que o prazo também para essas informações são de 24 horas. Então, gente, as informações que nós gostaríamos de passar são essas. O SESMIT existe para essas situações. Qualquer dúvida que vocês tenham e queiram colocar ou acrescentar alguma coisa, é só nos procurar. Nós ficamos no 0 ao lado do Serviço Social e Psicologia e o ramal é o 4164, como eu já informei para vocês. Muito obrigado pela atenção. Até mais.